Obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua bondade. Obrigado pelo que a gente já experimentou aqui essa noite. Obrigado porque o Senhor anseia, Senhor, que a gente voe alto mesmo, Senhor, como as águias, Senhor, e voe longe, Senhor. Contigo a gente pode voar alto, voar longe e ainda botar o pé no chão. Glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui, Pai. Mais Espírito Santo, mais a sua graça, mais a sua bondade, Senhor. Vai quebrando toda a raiz de religião nos nossos corações, Senhor. Vai quebrando toda a ansiedade, Senhor, todo medo, Senhor. Eu repreendo agora toda voz que não seja a tua, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue fazendo, Pai, falando conosco, Senhor, conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Que a sua palavra seja penetrante em nossos corações e que nós possamos sair daqui diferentes, Senhor, de como entramos, Senhor. No poderoso nome de Jesus, Pai. Poderoso, glorioso, maravilhoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo, mais graça, Senhor, mais unção, Senhor, mais poder, Deus. Mais graça, Senhor. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Quieta, Senhor, nossos corações, Senhor. Quieta, Jesus. Quieta, Senhor. Oh, Espírito Santo. Mais graça, Senhor. Mais Deus. Mais, Senhor. Amém, irmãos. Hoje é dia de ceia. Para mim sempre é um momento especial, muito especial. Eu amo a ceia. Amo ceiar. Vou achar aqui. É importante a gente lembrar, né? Que o pão é o corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo, né? O pão representa o quanto Deus está disposto a pagar por cada um de nós. Amém? E o sangue é aquele que nos limpa de dentro para fora. Limpa completamente. Nos deixa mais brancos do que a neve. A obra que Ele faz é maravilhosa, é de dentro para fora. Amém? Tome um tempinho agora, baixe sua cabeça, peça a Deus. A Bíblia diz para a gente sondar nossos corações. Peça a Deus para Deus sondar o seu coração. Pai, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Guia-nos pelos teus caminhos eternos, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Espírito Santo. Sonda, Senhor, os nossos corações.
Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Comamos o pãozinho, lembrando que esse é o corpo de Jesus Cristo. Amém? A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Não é por performance, não é porque você é super especial, não é porque você tem uma estrela sobre você, mas é porque Ele te amou primeiro e Ele decidiu que você valia o sangue dele. Bebamos, agradecendo ao Senhor, o sangue de Cristo, suco de uva que representa o sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Amém. O tema desse mês a gente vai falar um pouquinho de a igreja fora das quatro paredes, né? Então, sinceramente, quatro tipos de cristãos, né? O cristão volta logo Jesus. Para o cristão volta logo Jesus, ele está no ônibus da salvação e tudo que ele aprende é para ele poder continuar no ônibus da salvação e ir para o céu, e o mundo não tem mais jeito. Então tudo que acontece, Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, ele voltará. Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora. E a influência desse cristão é muito pequena, né? Sobre a sociedade. O segundo tipo de cristão é aquele cristão que ele tem um bom trabalho, uma boa família, tem bons filhos, medita na palavra, tem um entendimento, tem boas revelações, mas tudo que ele tem é para ele mesmo. E o ponto ápice do dia dele é o momento em que ele se reúne na igreja, ou o momento que ele se reúne na igreja no lar. São momentos ápices assim do dia dele. E a influência dele sobre a sociedade também é muito pequena. E depois você tem um outro tipo de cristão, que é um cristão que ele já se manifesta, ele tem um entendimento, ele se manifesta no poder de Deus. Os dons fluem através da vida dele, o Espírito Santo se manifesta poderosamente, mas é dentro da igreja, né? Então a influência desse terceiro cristão também é muito pequena sobre a sociedade. E você tem um quarto tipo de cristão, que ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele deve fazer, ele sabe que ele é amado. E aonde ele vai, o reino vai com ele, o poder de Deus, a manifestação da bondade de Deus. Ele é sal da terra, a luz do mundo. Ele entende que a igreja no lar, que são super importantes, né? Mas ou a escola sobrenatural, ou a escola de negócios, ou qualquer curso que você faça, ou qualquer pregação que você aprenda, nada mais é do que o intervalo do jogo, né? O jogo, na verdade, é para ser jogado todo dia, o tempo todo, né? Existem pessoas lá fora, né? Ou pessoas ao nosso redor, que como nós também estão em guerra, mas não têm a mínima noção de que direção ir. Tentam levar a vida no seu próprio braço e rapidamente as forças se esgotam. E essas pessoas ficam sem esperança, porque a esperança delas está nas circunstâncias, a esperança delas está nas coisas que elas têm, a esperança delas está em alguém, a esperança delas que é tão falho quanto elas, né? Jesus, ele falou, né? Eu sou a luz do mundo. Ele olhou para, né? O profeta diz, né? Eis que, né? O Senhor viu e a terra jazia em trevas, né? E de repente tem aqui a luz do mundo. E antes dele sair, né? Ele vira e fala: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É interessante como a gente não compreende ao certo, né, a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como cristãos. A gente não entende muito bem o que é isso. O que é ser um filho de Deus?
Que privilégio é esse? A gente não entende isso muito bem. A oportunidade que você tem de sentar na mesa com o Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. O salmista podia ter falado, porque o Senhor é meu pastor, nada tem me faltado, né? Mas ele fala, não vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor. E é interessante, quando você está com Deus, Ele prepara uma mesa na presença dos seus aniversários e fala, senta e come. Ele te guia, Ele te ajuda. Queria falar um pouquinho de esperança, né? Para a gente falar um pouco sobre a ação da igreja no mundo, né? Porque quem tiver maior quantidade de esperança é quem vai influenciar mais. Eu vou repetir. Quem tiver maior quantidade de esperança dentro de si é quem vai ter a capacidade de influenciar mais. A palavra esperança, né? Ela vem da origem sper, que no latim significa levar adiante, seja de ordem física ou psíquica. Agora, interessante mesmo é a origem no hebraico, que é, eu vou falar a tradução aqui, né? Eu não sou um grande tradutor de hebraico, porque eu não sei nada de hebraico, mas eu vou no meu hebraico aqui, que é tikvah. E essa palavra também significa corda. Então, para um hebreu, a esperança é você estar amarrado em Deus. É você estar ligado nele. É você estar conectado a Ele de uma forma inseparável. A palavra esperança, às vezes, ela é mal compreendida. Na linguagem do dia a dia, frequentemente a gente fala da esperança como se fosse uma incerteza. A gente pode ter a esperança que o clima mude, né? Você talvez tenha comprado, ou você vai passar férias em algum lugar e você está vendo lá que vai chover e você tem a esperança, você fala, a previsão é de chuva, mas eu tenho esperança que o clima mude. Mas na Bíblia, tanto no Antigo, no Novo Testamento, não é assim. A palavra esperança, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é inabalável, é ativa, é segura. Salmo 146, versículo 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, cuja segurança, cujo inabalável, cuja uma expectativa ativa está posta não em homens, não em sistemas, não em circunstâncias, mas no Senhor seu Deus. Existe uma diferençazinha entre a fé e a esperança. A fé, é interessante quando Deus me revelou isso, a fé é uma substância. A fé é uma substância. Hebreus 11:1 no original diz assim, agora a fé é, e no original diz, a substância. Substância é algo palpável. Substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Então a fé é para agora, é a certeza do agora, é a certeza de que Deus está aqui, Deus está conosco, Deus vai adiante, é a certeza. E a esperança diz respeito a um tempo futuro, diz respeito à expectativa presente para algo futuro. E é interessante que a esperança está ligada àquilo que Deus falou, assim como a fé também. Ela está ligada ao que Deus prometeu. E baseado no que Deus prometeu, você pode ir se posicionando e tomando decisões. Então, Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor,
e anda nos seus caminhos. Eu vou repetir. Feliz, extremamente feliz, é a pessoa que respeita a Deus e que escolhe ouvir a sua voz e andar no seu caminho, porque ao fazer isso, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados de tua casa, e os teus filhos como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na expectativa. A gente recebe tantas coisas todos os dias, né? Recebi bem interessante aqui hoje. Olha só. Por um gestor de uma das maiores casas um gestor excelente, né, de finanças. Ele diz assim: o Brasil está nos estágios iniciais do que pode vir a ser uma longa e sinistra viagem. Ruptura de Estado de Direito acrescenta um componente extra de incertezas e já adversa perspectiva econômica. Faltando pouco menos de um mês para o início previsto do novo governo, as perspectivas para o país não poderiam ser mais sombrias. Meu irmão, isso está ao teu redor todo dia. Dia inteiro. Onde está a tua esperança? Você tem passado por várias guerras. Acontece que elas não terminaram, só se tornaram palpáveis. Você sempre esteve em guerra. Você não está em casa? São dois reinos que se chocam. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha o teu reino. Como é que o reino vem, irmãos? Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Como é que o reino desce? A gente quer subir, se mandar embora e falar: Deus, se vira aí que eu estou me mandando. Mas você é a luz do mundo. É para o reino descer através das nossas vidas, aonde quer que você vá. E é verdade, Deus, quando você tem esse coração, quando você tem essa disposição, quando você vai com essa intenção, sim, Deus coloca anjos. Arruma até uma Hilux para você. É verdade. Deus abre caminhos para você. Alegrai-vos. E você pensa: puxa, mas como é que eu vou conseguir me alegrar? Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos nas promessas. Carregue a alegria da salvação. Alegrai-vos em cima daquilo que Deus te falou. Deus elegeu um povo para si antes da eternidade. Você faz parte desse povo. E Ele te deu esperança no Evangelho. Colossenses 1,5 diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo chama essas tribulações que a gente encontra no dia a dia, né? Temporárias. Pequenas tribulações que não há de ser comparado com aquilo que em nós há de ser revelado. Quem tiver mais esperança é quem vai influenciar mais. Colossenses 1:27, segunda parte, diz assim: Cristo em vós, esperança de glória.
O mundo tem uma esperança, que nós possamos priorizar a Deus e manifestar a sua bondade aonde quer que a gente vá. E ser sal da terra, e ser a luz do mundo, e fazer a diferença. Mas, Rodrigo, eu não estou conseguindo. O medo tem me dominado, tem me paralisado. Tenho tido dificuldade de ter esperança. Eu olho para um lado, eu olho para o outro. Eu olho para um fim de tarde e falo, nossa, agora sim, pelo menos eu estou tendo uma imagem bonita. E de repente, eu começo a olhar ali, Facebook, WhatsApp, Twitter. Eu falo, puxa, como é que eu vou conseguir? Como é que a gente vai fazer? Eu acho tão interessante, né, quando Paulo fala para Timóteo, não te dê espírito de medo. O perigo existe, irmãos. O perigo existe. Mas e o medo? Será que é real? Ou será que é um espírito? O medo tenta esmagar a tua esperança, embaçar a verdade, confundir você, aprisionar o seu futuro e te paralisar. O medo de ficar sozinho pode fazer com que você escolha a pessoa errada e passe uma vida inteira tentando consertar. O medo de ficar pobre pode te fazer trabalhar ao ponto de você ficar doente ou ao ponto de você perder sua família. O medo de fracassar vai te impedir de vencer, vai te paralisar. O medo de se expor te impede de pregar o evangelho. Para aqueles que já estão vivendo, às vezes, um pequeno amostra grátis do que é o inferno, e indo para um local onde eles, se você não intervir, se Deus não intervir através da sua vida, pode ser que você seja a pessoa que Deus enviou para que elas conheçam o Senhor Jesus e mudem de direção. O medo, ele debilita a nossa mente, dificulta, né? Tem um versículo que diz que a opressão enlouquece. O medo altera a sua direção. O que é o medo, irmãos? O que é o medo? Rodrigo, você está falando de esperança, você está falando de fé. Eu falei para vocês, fé é uma substância. Você fala para uma pessoa, Jesus falou, vão e curem os enfermos, amém? Aí quando você realmente tem fé, não é que você sabe que ele falou isso apenas, mas quando você realmente tem fé nisso, e uma perna é maior do que a outra, e você fala, perna, cresça, e cresce músculo, cresce osso, cresce a perna inteira, né? Muito legal quando isso acontece. É uma substância, poder de Deus. Agora, onde isso começa, né? Eu me lembro, eu estava na Guatemala e vi uma senhora com uma criança. Eu já tinha orado por várias pernas crescerem, né? E várias pernas tinham crescido. E aí ela trouxe uma criança que tinha um pezinho bem menor do que o outro. E ela, segurando aquela criança, botou na minha frente e falei, Senhor, eu não tenho fé para isso não, deixa eu cobrir esse pé. Não quero nem ver isso. E aí eu orei e quando eu tirei a mão, né? Aquela mulher começou a chorar, a berrar, o pai começou a berrar. Eu olhei, eu botei um pé comparando, disse, que é isso mesmo? É isso. É real. Deus é real. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus é real. E o maior antídoto para o medo, né, é a fé em Jesus Cristo. O medo também é fé. Pessoas de muito medo são pessoas de muita fé. Só que elas estão com fé no diabo. Elas estão aceitando as sugestões de Satanás e empoderando o que ele está falando. As sugestões dele. Quando você tem fé no Senhor Jesus, você sabe quem você é, você sabe o quanto você é amado,
Quando você sabe que você é uma geração que nasceu para mudar o mundo, irmãos. Eu amo quando Paulo exorta Timóteo, em 2 Timóteo. Em 1 Timóteo, Éfeso estava vivendo um dos maiores avivamentos do início do Evangelho, em Atos. Estava vivendo um avivamento fantástico em 1 Timóteo. Em 2 Timóteo, Nero sobe ao poder e começa a queimar os cristãos, e aqueles cristãos que estavam vivendo o avivamento, que eram fantásticos, estavam lá sobre o presbítero, né, o bispo Timóteo. De repente começam a se trair, começam a abandonar, começam a largar o Evangelho por medo. E aí Paulo, que está na prisão, como um troféu de Nero, escreve para Timóteo: não te dê espírito de medo. O amor lança fora todo medo. E o amor não é um sentimento. O amor nem é uma decisão. A gente pensa, o amor é uma decisão. Não, o amor não é uma decisão. A minha Bíblia diz que o amor é uma pessoa. A minha Bíblia diz que Deus é o amor. E é a própria pessoa de Deus que lança fora todo o medo. Às vezes o medo tenta me dominar. Algumas vezes, talvez muitas vezes, ele tenta me dominar. E eu percebo que eu estou olhando na direção errada, confiando nas coisas erradas. Às vezes eu olho, eu vejo uma batalha, eu vejo aquele montão de demônio, eu falo, meu Deus, e agora? E aí eu percebo que eu tirei os olhos de Jesus, da sua presença. E ele fala para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Muitas vezes eu falo, Senhor, e agora? Eu faço a oração que eu mais gosto. Jesus, socorro. E eu faço com muita frequência essa oração. E aí ele fala para mim, olha para mim, olha para mim. Para de olhar para eles, olha para mim. Aí eu olho para ele. Seus olhos têm chamas de fogo. Nunca perdeu uma batalha. É impossível que ele perca. Aí eu me sinto forte de novo. Aí ele fala, tá se sentindo melhor agora? Eu falei, tô. Mas não é pelo que você sente, né? É pela fé. Eu falei, é pela fé. Mas então, olha de novo aquele montão de demônio. E agora? Mira no maior e parte para dentro. A gente é essa geração. Que tipo de cristão você é? Outro dia eu escutei um homem de Deus, um grande amigo meu, ele falou, puxa, eu me sinto impotente diante dessa situação. E eu também me senti impotente muitas vezes. Você fica meio frustrado, né? Porque você faz muitas coisas. E aí eu me dei conta, não, é impossível que Deus perca. Impossível. Onde está a minha esperança? É melhor eu colocar minha esperança naquele que nunca perdeu uma batalha. E é interessante isso, né? O Senhor falou bastante no meu coração sobre isso. Eu vou terminar logo. O medo, ele distorce a visão, a fé, o sonho. Mas o perfeito amor lança fora todo medo, amém? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, meu irmão, o homem foi líder de Israel por 40 anos. Josué
estava ali sempre sob a liderança de Deus, obviamente, mas o líder era Moisés. Eu estou falando de um líder que tinha um país inteiro atrás dele, querendo destruir todo aquele povo, e um mar diante dele. Eu estou falando de um líder que chovia comida, irmãos, que orava, né? Tinha intimidade com Deus de uma forma tão extraordinária, que a face dele brilhava. Eu estou falando desse tipo de líder, cujo relacionamento com Deus é incontestável. Mesmo que você queira contestar, o mar vai se abrir e você vai falar: rapaz, é melhor seguir esse cara. Mas ele morreu. O Senhor falou a Josué, filho de Num: Moisés, meu servo, está morto. E aí Deus fala para ele assim: prepare-se e passe esse Jordão. Prepare-se. Prepare-se. Preparem-se e passe esse Jordão. Só que do outro lado do Jordão, irmãos, tem povos, tem gigantes. A gente orou aqui hoje, muralhas cairão, gigantes cairão. Você realmente crê nisso? Ou são só histórias que você ouviu falar? Porque esse é o tempo que a gente vive. Não podia ser mais palpável. Eu tenho aprendido nesse tempo a mergulhar mais intimamente com Deus, a entender que a fé que eu tinha era interessante, mas eu preciso para uma fé ainda maior, para esse novo tempo. Então, para que a gente possa ter esperança, foque na coisa certa. Só tem duas coisas que realmente a gente domina: foco e escolhas. Aonde você foca é onde você está dando poder. Se você está focando no seu passado, você está dando poder ao seu passado. Às vezes até para te parar. Se você está focando no seu futuro, você está dando poder ao seu futuro. A grande guerra que a gente está vivendo não é só a guerra da Ucrânia ou a Covid, mas é a guerra por tirar o foco da presença de Deus. Meu irmão, tirou os olhos da presença de Deus, tudo ao seu redor é medo. Tudo. Criar um filho hoje, nos dias de hoje, que desafio extraordinário. Que desafio incrível. Aquilo em que a gente dá atenção, a gente também dá autoridade. Se você escolher dar foco em Deus, permitir que Ele trabalhe em você, então seus pensamentos mudam, suas prioridades mudam, e você vai ver o poder dele agindo no dia a dia. Amém? Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, já está eliminando aí um monte de jornal, né? Tudo que for verdadeiro, você já pode tirar um monte de jornal já, monte, mas muita coisa mesmo. Muita coisa. Então, tudo que for verdadeiro, ok? Então, já muita coisa, você já tira.
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quanto mais a gente foca em Deus, mais poder damos ao seu Espírito para trabalhar em nós e por meio de nós. Quanto mais a gente foca na presença de Deus, quanto mais a gente... Meu irmão, você tem que entender que se você ler a Bíblia, se você tiver uma teologia extraordinária e ela não te levou a um encontro face a face com Deus, serviu para pouca coisa. Toda a Bíblia tem um objetivo: te levar ao encontro com o Pai, face a face. Eu me lembro o dia que o Lula ganhou, eu me lembro disso. Eu estava ali orando, eu gosto de orar deitado, né? Parece que eu gosto, é o meu jeito. Eu gosto de orar rosto no pó, eu gosto, é o meu jeito, tá? Não é maior nem melhor, não importa como você está, mas importa o seu coração. Mas é o meu jeito que eu me sinto à vontade. E aí eu olhando, né? E graças a Deus a gente passou aqui na igreja, e graças a Deus eu estava ali orando, e eu me lembro, eu tive uma visão, estava eu e Jesus, a gente estava sentado, e ele falou para mim: não precisa ficar preocupado com nada, está tudo bem, você vai ficar bem, sua família vai ficar bem, não precisa ficar preocupado, eu estou aqui, está tudo bem. E aí aquilo tomou conta de mim, né? E aí eu fui no carro assim, né? Fui rindo, cheguei em casa, encontrei com meu filho, ele estava lá: meu Deus, Lula ganhou, meu Deus, e agora? E eu estava rindo, ele falou: você está rindo de quê? Você está rindo de quê? Eu não estava rindo de deboche, eu estava expressando um sentimento da presença de Deus em mim. Eu estava expressando um sentimento que tomou conta de mim, confiar naquilo que Deus estava falando. Se Ele falou, você vai ficar bem, eu vou ficar bem. E aí, ao longo do tempo, o que aconteceu? Eu comecei a ver as notícias, comecei a me envolver, comecei a ver as ondas. Estava ali andando sobre as águas. Aí eu comecei a olhar para um lado, comecei a olhar para o outro e falei: rapaz, olha, tá brabo mesmo o negócio. Tá brabo mesmo. Meu Deus, olha as ondas. E eu não vou conseguir mais conseguir. Como é que eu vou andar sobre as águas? Rapaz, como é que vai ser isso? Aí comecei a naufragar, claro. Você dá autoridade onde você deu foco. E eu comecei a experimentar aqueles sentimentos. E foi ruim. Bem ruim. Mas felizmente, né, quando eu estava lá me afogando, o Senhor falou: homem de pequena fé, vem cá, rapaz. Deixa eu te puxar de novo para o alto. Vem cá. Deus é bom, né? Deus é bom demais. Eu estou terminando já, eu já falei isso 2 vezes. Foco e escolhas. Quanto mais você focar em Deus. E eu estou falando isso porque só é possível ter esperança num ambiente desse quando você foca em Deus. A gente está falando aqui de coisa real, tá, gente? Eu tenho um aluno nosso da Escola Sobrenatural que está indo lá para o leste do Congo. Já mataram 6 milhões de pessoas nessa guerra que está lá. E ele, a mulher e 2 filhos. Acabou de ter um ataque agora da M23, que é um ataque de um grupo terrorista que tem lá. 4.000 crianças ficaram sem saber para onde ir, assim. É mais pobre que o sertão, irmão. E você vê, o camarada está indo para lá. E eu tive com ele, eu falei para ele, eu não queria desanimá-lo. E eu falei: você orou a Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente orou. E a minha esposa está mais animada do que eu. É isso, irmãos. É isso. O que ele está vendo que a gente não vê? O que ele está enxergando que a gente não enxerga? O Glauco acabou de falar aqui, né? Somos milionários. Eu já estive no Congo. Eu vendia osso para lá. Osso. 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 Eu vendia osso. 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 Alguém aqui já fez sopa de osso? Eu vendia osso.
Eu já estive lá. O que essas pessoas veem que a gente não vê? Para onde eles olham que a gente não está olhando? Aonde está teu foco? Aonde está a tua esperança? Eu queria terminar passando esse vídeo. Eu já passei do horário, desculpa. Só rapidinho. Tem um vídeo que eu queria passar. A esperança, ela te dá uma coragem insana. Insana, uma ousadia extraordinária. Só um minutinho. Isso aconteceu, tá? Isso aqui foi uma coisa real. Mas precisou de um homem, um só. Que haja um homem que realmente olhe na direção certa, que realmente esteja com seus olhos no Senhor, que realmente escolha para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz. Eu não estou falando que você não tem que tentar fazer o máximo. Meu irmão, eu fui para o quartel lá várias vezes e vou também, não tem problema. Não estou falando isso. Mas eu estou falando onde estão os seus olhos, onde está o seu foco. Queria que você visse esse vídeo aqui, ele é 3 minutos, rapidinho. Tem áudio também, tá? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tem áudio. Para ele, por favor. Isso aqui aconteceu em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Era uma guerra de trincheiras. As trincheiras, elas ficavam entre 30 e 40 metros uma da outra. De um lado ficavam ingleses ou franceses, do outro lado ficavam os alemães. E foi uma guerra muito sangrenta. Morreu entre 10 a 40 milhões de pessoas. O número é um pouco difícil de calcular por causa da gripe espanhola. Aí, obrigado. Então, aqui é uma trincheira inglesa. No meio de uma guerra insana. Chegou o dia 24 de dezembro. E uma trincheira escutava a outra. No meio de um lugar insano, alguém estava com foco. Alguém tinha esperança. Ein Briter kommt! Ein Briter kommt! Jim? Jim! Don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Die ist schön. Schön.
Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Vinte segundos de coragem. 20 segundos em que uma pessoa que estava olhando para o Senhor, que tinha esperança. Você tem 20 segundos. Você tem a oportunidade todos os dias de ter 20 segundos de coragem e falar do amor de Jesus para alguém. Demonstrar sua bondade. 20 segundos podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Chama o Lucas. Lucas, você pode me ajudar? No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da tribulação. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Isso é real para mim e para você. Que você possa focar naquilo que realmente te traz esperança. Que você possa dizer não para aquilo que tenta te submergir no medo. E que você possa ter as atitudes que vão mudar o mundo. É estranho, né? Eu me sinto estranho tantas vezes. Eu sei que tem pessoas submergindo ao meu redor e às vezes eu estou lá escolhendo um tênis novo. Não tem nada contra você escolher um tênis novo. Isso não é problema. O problema é quando você acha que isso ao invés, talvez, de você pegar o teu tênis velho e dar para alguém, e abençoar a vida de alguém, não sei. Talvez de você pegar a mesma quantia e abençoar a vida de alguém, falar do amor de Jesus para alguém, eu não sei. Meu irmão, a gente está num momento onde as pessoas estão desesperadas pela luz. Não se esconda. Tenha 20 segundos, porque vai fazer a vida, vai fazer diferença na vida de alguém. Amém? Você pode ajudar aqui, Serginho? Serginho, você pode ajudar aqui na bateria? Acho que é legal. Vamos só cantar um pouquinho antes da gente terminar? Você pode ficar de pé? Eu sei que os muros cairão, gigantes vão ao chão, o temor se vai ao louvarmos. Eu sei que Deus conosco está, para sempre reinará, por toda a criação nós louvamos. Eu sei que os muros cairão, gigantes vão ao chão, o temor se vai ao louvarmos. Eu sei que Deus conosco está, para sempre reinará, por toda a criação nós louvamos. Oh, oh,
louvamos, louvamos, Eu sei que os muros cairão, gigantes vão ao chão, o temor se vai ao louvarmos. Eu sei que Deus conosco está, para sempre reinará, por toda a criação nós louvamos. Eu sei que os muros cairão,